Eu vou convidar aqui dentro do nosso jornal, tá certo? Você vai ao vivo aqui, eu vou chamar o infectologista. Doutor Luiz Carlos, chega para cá para a gente poder falar. Bom, primeiro, bom dia, prazer estar recebendo o senhor aqui. Varíola dos macacos, a gente está vendo falar muito, né, principalmente nas redes sociais. Aí nas redes sociais aquele negócio que ninguém sabe o que está certo e o que está errado. Por isso nós fizemos questão, doutor, de trazer o senhor aqui, que é um grande médico, um grande profissional. Na Covid-19 o senhor foi diferenciado. E agora eu queria chamar o senhor então para a gente falar da varíola dos macacos. Então, os primeiros sinais, os sintomas, como é que é isso, doutor? Bom dia a todos. A varíola dos macacos é uma... Em 1970 ela já é endêmica na África. Então a gente tem lá alguns países e alguns surtos endemicamente acontecendo. De maio desse ano para cá é que a gente começou a ter casos em outros países que não era habitual de se ter casos. Até chegar nesse momento, com aí próximo de 80 países, sim, já com casos. Então, há 10 dias atrás, a OMS colocou como emergência em saúde pública. Isso não para alarmar, não para gerar pânico. Isso. É uma medida capaz de fazer com que os países e as vigilâncias em saúde se articulem para poder conseguir fazer bloqueio, fazer medidas de prevenção e acompanhar os casos. Então, isso é uma medida de saúde pública adequada para que os países se organizem. Essa varíola, ela tem um período de incubação aí de 2 a 3 semanas, pode chegar até no máximo de 1 mês de incubação, ou seja, um período em que a pessoa já se contaminou e fica sem sinais e sintomas até aparecer os sinais e sintomas. Os sinais e sintomas normalmente é com febre, é uma doença viral, né? É o monkeypox, que é o vírus que transmite essa varíola dos macacos. Essa febre alta, normalmente, aparecem ínguas no corpo, ínguas dolorosas e as lesões de pele, que é o que chama mais atenção. As manchas, né? São lesões vesiculosas, são manchas, vesículas, pústulas e pápulas. Então, e até se transformar em crosta. Isso acontece inicialmente nas extremidades, por isso que acontece próximo da região da boca e nariz, mãos e pés e na região genital. Nesses últimos casos todos que vem acontecendo, tem prevalecido lesões na região genital, que é uma extremidade. Sim. Então, o que acontece? Nas crianças, a gente tem um diagnóstico diferencial de catapora. Então, são lesões que parecem muito com a catapora. A grande diferença para a gente que é médico, diferenciar a varíola dos macacos de catapora, é porque a catapora, ela acontece, essas lesões de idades diferentes no mesmo local. Então, na mesma região de pele, tem crosta, tem pápula, tem vesícula e tem vermelhidão. Já na varíola dos macacos, essas lesões elas acompanham todas na mesma idade. Primeiro vermelhidão, depois vesícula, estoura a vesícula, vira uma crostazinha até cicatrizar e secar. Isso dura na média de 3 semanas, né? Essas 3 semanas, normalmente é uma doença que evolui autolimitada. A autolimitada que a gente fala é que ela evolui para uma cura espontânea, sem precisar, na grande maioria dos casos, de medidas complementares. Sim. É evidente que precisa de um isolamento, justamente para proteger as pessoas que estão no entorno. Contamina as outras pessoas? E essa contaminação, ela é altamente possível com o contato pele a pele. Ah, tá bom. O contato de pele com pele e das secreções de orofaringe e respiratória. Então, saliva, espirro, tosse, né? Algumas pessoas com varíola dos macacos, porque é uma infecção viral, pode evoluir com uma pneumonia viral. Então, existem algumas complicações, principalmente aquelas pessoas que são imunossuprimidas, as pessoas que têm imunossupressão ou que têm alguma doença que a deixe vulnerável para complicações. Então, são complicações que, eventualmente, pode levar a óbito. A letalidade de varíola dos macacos ela é muito baixa. Né? Por sorte, ela é muito baixa. Graças a Deus. Né? 2 pessoas, nós falamos aqui, uma em Poços de Caldas e outra em Pouso Alegre, nós falamos ontem, as 2 pessoas estão em casa, mas estão bem. Como o senhor falou, é uma doença, mas ela não é tão forte como foi o começo, principalmente do Covid, né? Exatamente, exatamente. Por isso que não há de se ter pânico. Ela é uma doença de alto risco individual. Então, o indivíduo que tem algum fator de exposição a risco, ele tem que se cuidar mais nesse momento. Tá. Para a comunidade no todo, não há uma necessidade de preocupação. Ah, que maravilha. Por isso que eu trouxe aqui
doutor Luiz Carlos, porque nós estamos trazendo ele aqui, não é para assustar ninguém, pelo contrário, porque aqui tem um profissional. Aqui tem um profissional que está dizendo o seguinte: se você tem esses sintomas, você vai procurar um médico, vai afastar uns dias para você não passar para ninguém, porque ela pega no contato, é isso? É contato, principalmente no contato de pele com pele. Por isso mesmo que tem se dito que as pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais, até porque as lesões elas são muito mais frequentes na região genital, né, em pênis, ânus, vagina, então automaticamente são pessoas que o diagnóstico diferencial, quando a gente pega o adulto, para fazer o diagnóstico diferencial, a gente tem que pensar em sífilis também. Então, sim, a sífilis é um diagnóstico diferencial da varíola dos macacos nos adultos, por causa da característica das lesões. Muito embora o que se tem hoje é a necessidade de buscar pelo atendimento para ser feita uma suspeição, a coleta de material, é feita uma coleta de material que é um swab nessas lesões ou outros exames que a equipe venha a sugerir. Atualmente, esse material é colhido, ele é encaminhado para a FUNED, que é o laboratório de referência da rede pública, né? Na rede privada já está surgindo a possibilidade também da feitura de exames para que seja ou feito o diagnóstico definitivo ou descartado aquele caso. Tá, doutor, pessoal ligando aqui, muita gente atento nas redes sociais, ligando aqui na TV também, perguntando o seguinte: tem um remédio específico? Ou porque daqui a pouco começa também cada um falar, o remédio bom é esse que é o bom. Qual é o remédio indicado para isso, doutor? Olha só, em janeiro desse ano, de 2022, foi aprovada uma medicação que tinha sido criada para varíola. E essa medicação ela foi aprovada, ela existe disponível no mundo e a gente tem uma imunoglobulina hiperimune específica também para aqueles casos mais graves, que é um soro específico para tratar o mais grave. Mas não vamos nos medicar, procura um médico, né? Não, até porque não está disponível assim. Isso. Né? E a outra coisa é que a gente tem uma vacina apropriada, né? Parte-se do princípio que as pessoas mais velhas que chegaram a tomar a vacina de varíola no passado, elas guardam alguma memória para se proteger para esse momento. Olha a importância da vacina, doutor. Exatamente. A importância da vacina. Quando a gente estava naquele caos mesmo, mais ainda na pandemia, eu fui entrevistar o senhor esteve aqui, nós falamos, aí o senhor falou da importância que era de tomar a vacina da Covid-19. Para criar uma memória. E aí o que acontece? Fica nessa memória. E mostrou para todo mundo, tem gente que é contra ainda fazer o quê? A gente respeita a opinião de todo mundo, cada um faz o que quer. Mas a vacina salva vidas, é isso, doutor? O aumento da cobertura vacinal de qualquer doença significa um divisor de águas em qualquer enfrentamento de doença infecto-contagiosa. É isso mesmo. No caso da varíola dos macacos, não se pensa numa vacinação de massa igual foi da Covid. O que se espera, por exemplo, os profissionais de saúde são um grupo de altíssimo risco. Isso. Porque a gente tem um contato de pele, a gente examina, a gente tem um contato muito próximo com os pacientes. Então, os profissionais de saúde e alguns grupos de maior vulnerabilidade, eles terão uma elegibilidade para que essa vacina seja feita. Tá bom, começou a perceber então os sintomas, só para quem está chegando agora, o doutor Luiz Carlos, infectologista, ao vivo com a gente para falar da varíola dos macacos, está dizendo que, lógico, tem que tomar as precauções que tem que tomar, mas não é um negócio para ficar lá correndo aí, assustado, que vai morrer todo mundo. Não. O doutor já está acabando de explicar. Chega, né, doutor? Ninguém aguenta mais. Só que, se você tiver os sintomas que o doutor vai falar aqui rapidinho para a gente encerrar, você procure o médico. Então, os primeiros sintomas, doutor? Febre, ínguas pelo corpo dolorosas e lesões de pele, principalmente nas extremidades. Boca, nariz, rosto, mãos, pés e órgãos genitais, procurar por ajuda médica para poder fazer o diagnóstico. Para encerrar, doutor, muita gente falou que pega, se colocar a mão na maçaneta, pega se o carro está assim, está sujo, pega também, doutor? Sim, se o objeto estiver recentemente contaminado, ele ainda tem a possibilidade de ter vírus ali e pode contaminar. Então, é um momento de não compartilhamento de objetos. É um momento de manter a higiene das mãos. Álcool na mão. Então, água e sabão ou álcool gel, que para todas as viroses isso é fundamental. Tá bom, doutor, mais uma vez quero agradecer ao senhor, espero que o senhor volte mais vezes, porque aqui tem